Veja, o governador de São Paulo, João Dória, venceu as prévias, foi escolhido o pré-candidato do PSDB à presidência da República. E esse assunto eu discuto agora com Eduardo Oineg. Eduardo Oineg, boa noite para você. Noite de sábado, falando de Boa noite, Nelly. política. Mas não é? Hoje é uma noite que a gente pode registrar duas vitórias, né? Uma vitória no futebol do Palmeiras, ou uma derrota, no caso do Flamengo, e essa vitória que ainda envolve muitas etapas até que o candidato do PSDB, o futuro candidato do PSDB, possa se sentir um vitorioso mesmo, né? É uma etapa que a gente está vendo e que não via muito na política, né? A tal das prévias, né? Que é a tal da novidade. Mas começando agora pela análise de quem é o candidato João Dória, atual governador do estado de São Paulo, trajetória política dele e desafios para essas próximas etapas que você citou. Como podemos analisar? Então, Leni, a impressão que eu tenho é que o PSDB tinha um desafio, que era realizar as prévias. Agora, o novo desafio é unir o partido. O PSDB, é um partido esfrangalhado. O partido mandava em Minas Gerais, perdeu Minas Gerais. O partido mandava no Rio de Janeiro, mandou, perdeu o Rio de Janeiro. O partido mantém São Paulo, Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Disputou 6 segundos turnos na última eleição para governador, ganhou 3, esses 3 a que me referi. É um partido que perdeu prefeitos, é um partido que tem uma bancada, não vou dizer modesta, mas se comparar com o que já foi a bancada do PSDB, mais de 80 deputados, é uma bancada modesta. 33 deputados tem o partido. Então, ele já disputou várias eleições, e é preciso que a gente coloque isso muito em perspectiva. Nunca o PSDB teve um presidente da República. Como assim? Teve o Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi ministro do presidente Itamar Franco. Portanto, é como se o Paulo Guedes disputasse a eleição e ganhou a eleição em primeiro turno, não teve segundo turno, não teve debate, não teve nada. Foram 2 eleições. Desde que isso acabou, desde que essa fase gloriosa do PSDB acabou, ele disputou todas as eleições seguintes e perdeu. Sendo que na última não conseguiu chegar no segundo turno. Tinha o dobro do tempo na TV do PT. Foi o que conseguiu modestíssimo 5% de voto, metade do que na primeira eleição que o PSDB foi em 2008. Teve 11% de voto. Aí a gente diz assim, não, mas o candidato do PSDB sai de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, mas não é a primeira vez. Se tem Mário Covas, a gente teve Geraldo Alckmin, foram candidatos governadores de São Paulo. E o desempenho eleitoral foi modesto. Então, o desafio do PSDB é unir, primeiro, internamente. Como é que o Aécio Neves, que trocou farpas com o João Dória, e troca farpas com o João Dória o tempo todo, vai se comportar? Né? Como é que os tucanos históricos vão se comportar, posto que o João Dória é um recém-chegado ao PSDB? Ele vai dizer que é fundador. Mas a história eleitoral partidária do João Dória é uma história muito recente. Ele era um empresário, apoiador do PSDB. Ele entra na política, é muito recente a chegada dele. Aí ele ganha para ser o candidato a presidente da República. É um obstinado, é bem-sucedido, conseguiu ser prefeito de São Paulo, que é um feito, conseguiu ser governador de São Paulo, que é outro feito, brigou boas brigas contra o presidente da República, trouxe a vacina, ele vai ter agenda de conquistas, histórias, realizações, vai poder mostrar muita coisa que foi feita no governo de São Paulo. Mas todos os candidatos são assim. Eduardo Leite teria o que dizer, Arthur Virgílio teria o que dizer, Bolsonaro terá o que dizer, Lula terá o que dizer. A questão é saber o seguinte: o eleitor quer ouvir quem? Porque a terceira via, ou quarta via, ou quinta via, seja lá quantas vias tem nessa autopista entre os candidatos e o Palácio do Planalto, não é algo que o candidato escolhe. Eu sou a terceira via. Você pode chamar a via que você quiser, né? Você pode botar a via com H, H-A-V-I-A, via, haveria, terceira via. Quem escolhe é o eleitor. Aí o eleitor fala assim: eu quero acabar com a polarização. A polarização sempre existiu.
porque ela era entre os tucanos e os petistas. Agora que virou os petistas e o Bolsonaro, porque não tem um nome, né? É petistas e bolsonaristas. Bolsonaro não tem partido. Ele vai ser do PL. Mas se for do PL, do PTB, do PP, ele não é um cara de partido. Os tucanos, sim, representam um partido. PT representa o partido, MDB representa o partido, PTB, de certa medida, e alguns outros partidos mais ideológicos, PSOL. Mas é o presidente Bolsonaro, é uma figura, pessoa física, não importa onde ele esteja. Então a polarização existe porque tem 20 e tantos por cento dos eleitores, seja lá, depende do Instituto de Pesquisa, que querem o Bolsonaro no segundo turno, e 30 e poucos, ou 40, depende do Instituto, que querem o Lula no segundo turno. Só aí dá 70%, ou 65%, ou 60%, depende do Instituto. E aí o PSDB quer furar essa bolha, dizer, eu quero entrar nesse lugarzinho aí, é o espaço para mim. É um desafio muito grande, porque você tem que ter a figura, e tem, volto a dizer, um obstinado, ele vai, ele corre atrás, se você disser para e no alto do pau de sebo do voto, o João Dória sobe. Gente que não sobe, vai sujar minha roupa. Ele sobe. O Bolsonaro sobe, o Lula sobe. Então ele é do time que corre atrás do voto. Não há dúvida disso. Tem uma legenda com tradição. Agora, o que ele tem para contar de diferente? Eu sou contra a polarização. Que Brasil ele quer, diferente do Brasil do Bolsonaro, do Brasil do Lula? Ele vai ter que explicar. Eu quero um Brasil, como diz o Sérgio Moro, um Brasil sem corrupção. Eu também quero. Ou os outros candidatos vão dizer, já eu quero um Brasil com corrupção. Então, certas bandeiras não fazem muito sentido, sabe? Eu costumo dizer que todo mundo gosta de Shakespeare. Todo mundo acha o texto de Shakespeare uma coisa maravilhosa. Mas você iria a uma peça de Shakespeare representada ou apresentada ou interpretada pelo Alexandre Frota? Então, quem fala empresta legitimidade. Mas às vezes você tem um bom personagem e o discurso que ele tem para colocar, para apresentar, não é muito diferente dos outros discursos que já estão por aí. Então, o desafio do PSDB, unir, encantar e ter as questões regionais. Às vezes o candidato, por ser de São Paulo, tem muita dificuldade para chegar no Nordeste, chegar no Norte, chegar no Centro-Oeste. Isso dificulta muito a vida do candidato. Então, desafios não faltam. E polarização não é exatamente um defeito, né? A eleição americana é altamente polarizada. Eles estão acostumados com isso. É natural. O clima é assim. A sociedade quer que seja assim, pelo menos por enquanto. Furar essa bolha é um desafio. Pois é, agora ainda segurando aquele cenário que você trouxe de possível segundo turno e pincelando o que houve antigamente, né, dessa questão da polarização PT-PSDB, se a gente vislumbrar esse cenário novamente em termos de atualidade do que acontece no cenário político brasileiro, enfim, entraves econômicos, tudo isso que a gente convive diariamente, Oineg, quais seriam os desafios, os principais que o PSDB dessa vez teria que superar para, quem sabe, vencer o PT nessa disputa? Então, veja, você tem que. Primeiro, ele tem que vencer o Bolsonaro. Sim. Porque, vamos combinar, só tem lugar para um no segundo turno. O outro, entre Lula e Bolsonaro, a princípio já estará lá. E é provável que seja o candidato da esquerda, porque você não vai com o Dória imaginar que o Dória vai incorporar ou encarnar um discurso que roube os votos do Lula e ele dispute o segundo turno com o Bolsonaro. Não combina, não orna, não faz muito sentido. O sapatinho de cristal não encaixa. O sapatinho de cristal vai ser ele tirar o Bolsonaro. Então, o maior desafio de um candidato é conseguir derrubar o seu igual, o seu parecido, o seu semelhante, aquele com quem ele disputa temas semelhantes, agenda parecida, que é o Bolsonaro. Ele tem que tirar o Bolsonaro, tem que dar um totozinho no Bolsonaro e passar o Bolsonaro. Passar o Bolsonaro hoje é sair de 8 pontos percentuais, 5 pontos percentuais, 4, sei lá quanto tem o Dória hoje. Que conforme a pesquisa e nas simulações, você não sabe se aqueles nomes que são simulados vão ser candidatos ou não. Eles podem não ser. Não dá para saber. O Mandetta vai ser candidato? Não vai ser? Disseram que ele não vai ser, ele já negou que deixará de ser. Então, na hora que você tiver realmente os nomes colocados, o eleitor vai falar: bom, une do Unité, com esse eu vou, com aquele eu não vou.
E as pessoas votam, Lene, ou porque elas têm uma identidade com o candidato, ou porque elas acham que aquele candidato vai fazer bem para a sua área econômica, para o seu grupo social, portanto, levar algum tipo de vantagem objetiva, não no mau sentido, ou então porque é o melhor nome para bater aquele candidato que você mais odeia. Então, digamos que o candidato que as pessoas mais odeiam seja o candidato da esquerda, então vão colocar o melhor candidato de direita para bater o melhor candidato de esquerda. Nesse caso, ele tem que derrotar e ser o melhor candidato da direita, ser um pouco mais amplo, derrubar o Bolsonaro, para daí então ele poder fazer o que você coloca, que é uma disputa dele com o Lula. E aí ele tem o frescor de ser um nome, entre aspas, novo, mas os nomes novos, a ideia de novidade, foi muito riscada em 2018. Ainda mais se ele conseguir tirar o Bolsonaro, porque você teve vários nomes novos que se elegeram e que foi uma frustração. O governador do Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso clássico. Se elegeu aí, se foi afastado, né? A crise que enfrentou o governador de Minas Gerais, Zema, como ontem, aliás, que derrotou um no segundo turno. O Anastasia não conseguiu se eleger e perdeu para Romeu Zema. Governador de Santa Catarina, outro nome novo, contaminado. A ideia do novo ficou riscada. O João Dória vai representar a tradição tucana, digamos assim, como um nome novo, e o Lula, que vai ser, ele tem muito que contar dos feitos do seu governo, etc. e tal, mas também tem muito desafio a explicar, né? O fato dele ter sido um período marcado por corrupção é um grande desafio. Não dá para negar a corrupção. Ah, não tem corrupção no meu governo. Ele pode tentar convencer as pessoas de que ele não era o que dizem que ele é. Mas é um grande desafio. O João Dória é um nome forte, não há dúvida nenhuma, não podemos subestimar. Mas você tem aí o Sérgio Moro, que é uma incógnita, a gente não sabe como ele pode ser recebido. A largada, eu sou muito fraco, deixou a desejar. Quem está acostumado e gosta de discurso político achou muito primário, muito, sabe, aqueles jogos de quebra-cabeça. Não tinha 1.000 peças, são aqueles com 4 peças só, sabe? Que é mais fácil de fazer. E então, a próxima etapa do João Dória, como eu falei, vencidas as prévias, é transformar essa legenda fragmentada, cheia de dissidentes, desunida, onde há duas visões. Se houver três, são três visões, e um quer pegar os outros dois. E se eles conseguirem fazer uma união em torno do nome do João Dória, e nesse sentido o João Dória ele chega cheio, parece um porco-espinho, né? Ele ocupa espaço porque tem os espinhos. Ele tem que agora pegar, passar algum produto nesses espinhos para ficar um pouquinho mais macio e ser mais palatável para a convivência na sociedade tucana, digamos assim, visitar outras regiões do Brasil, explicar o que ele representa. Vai ser um jogo bonito. A eleição de 2022, ela tem uma característica, a impressão que ela dá é de que ela é uma continuidade de 2018 e que, Lênin, você vem acompanhando isso, parece que não parou a eleição, né? Não parece que a gente teve 2019, a gente discutia 2019 em clima eleitoral, 2020 em clima eleitoral, 2021 parece que a eleição é bem. A gente está falando de prévia, parece que a gente está falando de convenção. As convenções partidárias só acontecem no ano que vem. A gente não teve a desincompatibilização, que, aliás, é uma etapa importante. Bom a gente falar. No mês de abril, o João Dória tem que deixar o governo de São Paulo, ele vai deixar com o vice. Como é que vai ficar a armação para sucessão? O Geraldo Alckmin, por exemplo, está no partido. Imagina se o Geraldo Alckmin sai do PSDB, né? E começa a fazer uma campanha contra o candidato do PSDB. Ele é um tradicional PSDBista. Ele é uma cria do Mário Covas, como, aliás, se intitula também o João Dória. Muitas etapas, você que é baiana, conhece as igrejas da Bahia, várias escadarias altas, né? Tem muita escadaria, no caso do PSDB, para lavar,
para lavar os degraus, tem que lavar muita roupa suja, muito degrau de escadaria, e as escadarias são altas, o altar está lá longe. É uma caminhada e tanto até o ano que vem. É o pagador de promessas, como diria Jorge Amado, né? Agora, oi, Neg, olhando para a sigla, né? A gente tem um passado que foi marcado ali pelo próprio Aécio Neves, como você comentou, a figura dele, do Tucano Mineiro. A gente teve o Eduardo Azeredo, que também foi a questão do mensalão, que manchou, de certa forma, ali a imagem, porque até então ele era presidente do partido na época. Temos agora esse cenário, temos o centrão brasileiro, temos essas duas pontas, direita e esquerda, e temos os desafios como presidente de quem for assumir esse cargo, né, frente a agendas. Bandeiras PSDB, liberalismo, questão democracia, como sustentar e trazer essas bandeiras de uma forma efetiva, quem for, no caso, assumir a presidência, pensando no candidato agora que ganhou as prévias, João Dória. Pois é, muito difícil o grande desafio dele, né? Qual é a nossa bandeira, né? Nós tucanos, né? Eles vão ter que se reunir, mas no que nós tucanos acreditamos, né? Eles vão ter que se reunir e falar. Porque o PSDB é um partido tão complexo como é o MDB, numa versão um pouco mais vitaminada, no caso do PMDB, do MDB, porque não é de esquerda nem de direita. O Dória é de, mas você tem pessoas dentro do PSDB que representam uma centro-esquerda, e que, aliás, você vê o Geraldo Alckmin conversa sobre a possibilidade de ser vice do Lula. Você fala, mas como assim? Eles não disputaram a eleição em 2006, né? E disputaram. Mas aí eu considero essa possibilidade. Então, a política é muito dinâmica, muito gelatinosa. A escolha de bandeira é vital. Você tocou num assunto. Vai ser o quê? Austeridade econômica? Puxa vida, mas o Brasil está cansado de austeridade econômica. Austeridade econômica é uma promessa que só se materializa com desemprego. A gente só fala da austeridade, a gente só vê o desemprego. Cadê a reforma administrativa que não sai? Agora, você acha que você vai ganhar um voto falando em reforma administrativa? Ninguém vota porque o presidente disse que vai fazer reforma administrativa. Só o Paulo Guedes achava que isso faria algum sentido. As pessoas votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro era o Bolsonaro. Ninguém se preocupou se ele ia fazer reforma tributária, reforma administrativa, embora a gente tenha que cobrar dos candidatos uma postura. A impressão que dá é que as bandeiras que são importantes para o Brasil são difíceis de explicar. Tem hora que parece que os políticos, Helene, esquecem que a gente quer ver construído um país. A gente não quer que eles construam um governo, a gente quer que eles ajudem a gente a construir um país, ou pelo menos não nos atrapalhem na construção do país. E ano a ano, cada eleição, todas as promessas que a gente escuta, o que a gente vê é a carga tributária subindo, o Estado cada vez mais gorducho, menos dinâmico, com as folhas de pagamento cada vez mais altas, disparidades absurdas, os professores ganhando mal, e, no entanto, você vê no Poder Judiciário salários altíssimos, no Congresso Nacional você não vê ninguém fazendo a sua parte. Então, o presidente, o candidato a presidente, ele pode falar o que ele quiser, mas ele não manda no Poder Judiciário, não manda no Poder Legislativo. Então, pode falar, é a hora do diálogo, é a hora do diálogo, é a hora do diálogo. As pessoas vão comprar essa agenda. Volto a dizer, o protagonista influencia muito na credibilidade da agenda. Então, se o João Dória conquistar o direito de ter um discurso, ou seja, se as pessoas se dispuserem a escutar o que ele tem para dizer, isso é uma grande conquista. Em 2018, ninguém quis escutar o PSDB. E olha, o Geraldo Alckmin tinha 5 minutos na televisão para falar, o PT tinha 2. E aí ele falou durante 5 minutos e as pessoas estavam comendo e jantando, e ninguém ouvia o que ele tinha para falar. Não, não, esse é o Geraldo Alckmin, a gente não quer prestar atenção, a gente quer prestar atenção naquele outro ali, ó, o tal do Bolsonaro. Ah, não, no Haddad também vamos prestar atenção. Perceba que foi para o segundo turno um candidato que conversava e se guiava pelas orientações que eram dadas de dentro da cadeia. No entanto, as pessoas, ele foi para o segundo turno. Então, o PT tem uma força indiscutível, disputou todas as eleições,
e foi para o segundo turno, a não ser naquelas, como eu falei, do Fernando Henrique. O João Dória, o Bolsonaro, é uma força da natureza, sem partido, sem fazer campanha, sem gastar dinheiro, ele se elegeu e está aí. Não dá para subestimar um presidente da República que tem emendas, orçamento, poder e é a reeleição. Todos os candidatos que disputaram a reeleição no Brasil se reelegeram. Não é a realidade americana. Nos Estados Unidos, alguns candidatos que disputaram a reeleição, está aí o Donald Trump, a história do Donald Trump, não se reelegeram. Mas a maioria se reelegeu. Então, a reeleição é uma vantagem muito grande. Escolher uma bandeira, ocupar esse espaço, vai ser o grande desafio das próximas, não vou dizer semanas, não. Não são das próximas semanas, são dos próximos meses. O João Dória, ele ganhou tempo, ele ganhou fôlego, ele ganhou o direito de respirar e falar assim, bom, volto ao ataque agora mais para frente, agora é hora de fazer política, agora é hora dele construir alianças, que é o que o Bolsonaro está fazendo, que é o que o Lula está fazendo. Ele precisa construir alianças. E para construir alianças, ele precisa convencer os políticos de que ele é uma via possível. Se terceira, se quarta, porque o Ciro Gomes acha que é a terceira, o Sérgio Moro também acha que é a terceira. Esse é o grande desafio dele nesse momento. Então, o PSDB está diante de um grande dilema. Mais um fracasso, foram vários os fracassos. Desde 2002, o PSDB é uma grande coleção de fracassos, só perde. Então, é história. Se você for falar um partido de tradição, mas o Fernando Henrique foi eleito em 94, foi reeleito em 98, nós estamos em 2021, a eleição é em 2022, 16 anos sem PSDB. Chega e não vai. E olha, a gente brinca, a gente gosta de rir do discurso, o jeito que a Dilma falava, tem cheio de meme na internet, é engraçado, mas ela disputou a eleição em 2010 com o Serra e encaçapou o Serra. Ela disputou a eleição em 2014 com a Aécio, encaçapou a Aécio, ou seja, mandaram os generais, os cardeais do PSDB para disputar com a Dilma, ela encaçapou os dois. Aí, em 2018, pegaram mais um cardeal do PSDB, foi encaçapado no primeiro turno. Então, é um desafio grande para a eleição e ela continua o processo eleitoral brasileiro com essa dinâmica muito interessante. Foi, sem dúvida nenhuma, um momento interessante da política, é a primeira vez que você tem prévias, mas se diga que as convenções partidárias cumprem esse papel, e muitas vezes nas convenções partidárias saíam grandes dissidências que podem acontecer ainda no PSDB. O PSDB, nessa hora, os eventuais dissidentes estão esperando as abóboras se acomodar no caminhão para saber o que fazer. Tem tempo ainda para saber, para cá, vamos para lá, eu vou sair do partido, não vou sair do partido, eu finjo que... Lembre-se que na eleição de 2018 surgiu o Bolsodória. O PSDB tinha um candidato que era o Geraldo Alckmin, no entanto, no segundo turno aparece João Dória usando uma camiseta escrito Bolsodória. Isso é uma coisa razoável? Será que a gente não vai ver um monte de pequeninas defecções e traições nesse processo eleitoral, tendo o Dória como alvo e não como aquele que pratica? Pois é, vamos aguardar então as respostas para todas essas perguntas, não é, através das atitudes que serão tidas por parte do Dória e dos demais candidatos também nessa corrida. Oineg, muito obrigada pelas contribuições aqui comigo. Ótima noite, ótimo final de semana para você. Para você também, bom trabalho e boa cobertura. Obrigada.